Irmãos. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez aqui na tua presença, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, te agradecendo por mais esse dia, pelo livramento, pela nossa vida, pela nossa família, Senhor Deus, pela nossa saúde. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Já me coloco à sua disposição para que possa ser instrumento do Senhor afinado da tua palavra, e a palavra vá de acordo com aqueles que precisam, com a necessidade deles, só o Senhor sabe. E vá de encontro com cada um, porque a palavra é individual e também eles possam receber de maneira coletiva. Pai, entrego nas tuas mãos também todos esses que estão enfermos, que estão passando por esse momento difícil. Nós vivemos esta praga, essa peste está sendo assolando a vida e ceifando vidas também. Colocamos diante do Senhor cada enfermo, colocamos o nosso irmão César, a mãe dele, Senhor Deus, e várias outras pessoas personificando através da vida do nosso irmão César, assim como a vida também da mãe dele, colocamos diante do Senhor, pedimos a tua bênção, a tua cura para ele. Entregamos também nas tuas mãos, Pai, todos aqueles que tiveram perdas, todos aqueles que estão enlutados nessa hora. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Pai, entrega essas vidas nas tuas mãos e peço, Senhor Deus, que cada um possa ser confortado pelo Senhor. Pai, entrego também cada um que está envolvido, Senhor Deus, na área de saúde, seja num porteiro, seja da recepcionista, ao médico, ao diretor médico do hospital. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida deles, de todas as áreas técnicas, biólogos, enfermeiros, todos aqueles que estão envolvidos, Pai, nesse momento, nessa guerra, nessa batalha. Coloco diante do Senhor. E já te agradecemos, peço também que o Senhor possa nos conduzir através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Compartilhamos aí bem, todo mundo, firmes. Aleluia. Que bom, né? Vamos dar continuidade à palavra de ontem. Isso aí. Gente, eu quero dar uma boa notícia amanhã. Já falei com a equipe aí, né? Estaremos levando já as cestas lá pro Dona Marta, né? Estaremos levando a cesta lá pro Dona Marta, lá para a doutora Edmeia, lá para o trabalho que ela tem lá. Estaremos levando, né? E para a honra e glória do Senhor, nós atingimos o alvo, aquilo que nós tínhamos colocado no nosso coração, né? Joselita, tudo bem? Como é que você está? Tranquilo? Que saudade de vocês. Amém? Glória a Deus. Então, atingimos o nosso objetivo em relação à doutora Edmeia. Agora, ficou o nosso povo, né? Que precisa ser ajudado, alimentado. E ontem mesmo, né, aconteceu uma situação, né, que o nosso presbítero Reginaldo foi levar numa casa de uma família que estava 3 dias sem alimento. 3 dias sem alimento. Então, para você entender aquilo quando você ajuda, né, como vocês têm nos ajudado, para quem vai, para onde vai, como que vai, né? Então, eu tenho pedido a vocês encarecidamente que nos ajude nesse momento, que há pessoas precisando muito, 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 muito. E a gente, irmãos, a gente dá uma peneirada, a gente leva realmente para aqueles que precisam, para aqueles que estão necessitando. Graças a paz, estamos levando, estamos fazendo isso. Então eu conto aí com a sua colaboração, né? Agora é uma nova etapa, a gente precisa alimentar os da casa, né? A gente já estamos abençoando o irmão agora, né? Não deixe de estar levando as suas doações. Final de semana, gente, todo dia tem gente lá na igreja. Todo dia tem gente lá na igreja. É só ligar, marcar, que a gente estará levando, né? Então eu conto com vocês, eu conto com essa ajuda de vocês, né? Em relação aos alimentos. Outro, não esquece aí, gente, da nossa campanha, hashtag Profetize Vida. Hashtag
Profetize Vida. É a campanha que nós estamos fazendo, estamos bem envolvidos nessa campanha, né? E pedindo que vocês coloquem momentos felizes, momentos de família. Não deixe de estar postando, não. Postando e profetizando vida na sua casa, na sua família. Amém? Acho que é o último. Ah, outra coisa. Todas essas mensagens, inclusive a da doutora Edmeia, já está. A doutora Edmeia, a de sábado, a minha de sexta-feira, as outras demais, está lá no YouTube. Vai lá, YouTube Ministério Internacional Filadélfia. Só ir no YouTube e não esqueça de dar um like, gostou, não gostou, e apertar o sininho para você receber quando tiver uma mensagem nova, que sempre está entrando uma mensagem nova, né? O Carlos está juntamente com o Thiago cuidando disso aí, né? E sempre que tiver uma mensagem nova, você vai estar recebendo lá e compartilha também. Quando você baixa, compartilha para outros grupos, para que a gente possa chegar. Nós precisamos chegar a 1000 pessoas. Já estamos em 250, né? E precisamos aumentar isso aí para a gente chegar nos 1000, que há a nossa necessidade. Amém? Glória a Deus. Voltando à palavra, né? E nós começamos ontem, né? E terminaremos hoje, se for assim a vontade do Senhor, né? Vamos terminar essa mensagem hoje, que nós estamos falando sobre a arca e o nosso tempo, né? A arca e o nosso tempo. O tempo de Noé e o tempo de hoje, né? A gente fez uma analogia entre as duas épocas, entre os dois períodos que, né, nós passamos, né? Agora, uma das coisas que, né, que eu creio que Noé já passou, já vou logo direto lá para o capítulo 8, né? E isso aqui eu acho que, né? Qual é o tema que eu falei? É a arca e o tempo de hoje. Aqui, ó. Vê se tem alguma coisa parecida aí, né? Ao cabo de 40 dias, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela, né? Que fizeram na arca. Após 40 dias, fala assim, aí você vai dizer assim, amanhã Carmosina, isso aí. Amanhã Carmosina, tá? E quinta-feira Dedé. Então essa semana vai ser uma semana bênção para vocês também, né? Amanhã Carmosina, na quinta-feira Dedé, né? Então já tá a semana muito show. Vamos lá? Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela, né, que fizera a arca. Quanto tempo? 40 dias. Ai, meu Deus. Aí presta atenção. Olha a prorrogação aqui. Soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, né, até que secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba, né, para ver se as águas teriam já minguado, né, da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, né, o pé tornou ela para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estando à mão, né, tomou-a e recolheu consigo na arca. Irmãos, né? Aí continua. Eu vou fechar aqui no 10. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, né? À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha, né, de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, irmãos, aqui é o teste que eu falei até hoje à tarde, né, de retilência, é o tempo de estar ali esperando. Noé também ficou os 40 dias na espera de poder sair, fora o tempo que ele ficou do dilúvio. O tempo do dilúvio, e depois, quando a arca parou, ele teve que esperar a água baixar. Irmãos, o que eu entendo aqui com essa palavra, né, com esse texto aqui que nós lemos, que quem entrou depois foi Gênesis capítulo 8, a partir do 6, eu li do 6 até o 10, né? Que às vezes momento que a nossa paciência também é provada, né? Vocês imaginam quanto tempo Noé, e detalhe, vocês imaginam, conseguem mensurar o mau cheiro que estava dentro daquela arca ali, irmãos?
o cheiro que estava dentro daquela arca. Como é que estava ali? E ele para a arca, aí vai, espera 40 dias, aí manda, solta o corvo primeiro, né? O corvo, a água não tinha baixado, depois eles botam a pomba volta, a água não tinha baixado. Então, amados, eu creio também que assim como você, Noé também passou por um teste de paciência muito grande. E às vezes, né, nós estamos sendo provados nesse momento. Paciência, né? Até onde nós vamos com a nossa paciência. Mas isso só foi a introdução. Eu vou dar um início, fazer só um recapitular para você entender e entrar dentro do contexto, e quem está entrando hoje entender que nós estamos falando, né, da comparação daquele tempo e o tempo de hoje, né? Que aqui, como foram, né, a corrupção humana, ela tinha se generalizado. A corrupção humana aqui, ela tinha generalizado. Cada um fazia o que queria, a prostituição, né? Tanto que eu li, vou começar agora voltando a Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1, para você entrar e a gente conduzir, né? Para que você esteja na pista, entendendo que é aquilo que vai ser ministrado. Diz assim, como foram, Gênesis capítulo 6, versículo 1. Eu só vou ler o início até o 3 para você se situar em tudo aquilo que nós vamos estar falando, tá? Que a base nossa é a partir do versículo 11 de Gênesis 6, que diz assim, como se foram multiplicados, né, os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas, né, mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá mais, não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 dias. Então, como eu falei para vocês, já começou as primeiras sentenças, os primeiros juízos, né? Quando o homem dá lugar para a carnalidade. E eu falei ontem, fiz até algumas perguntas para vocês, qual a diferença do tempo de Noé, né, para os dias de hoje? Me responderam muita gente, nenhuma. Aí eu pergunto, se não há nenhuma diferença, qual o compromisso, né? Opa, perdão. Qual o compromisso que Deus tem com essa geração? Deus age em gerações, né? Ele vem. Aí eu quero perguntar a você, até para muitas respostas vai ser dada para você hoje. Se nessa geração Deus não, viu que a carnalidade estava aumentando muito, cada um fazia o que queria, cada um com o seu propósito, cada um com a sua visão, né? Estava ali Noé construindo a arca, que a arca fazia diferença no meio daquela geração, que era a arca juntamente com a família de Noé, né? Então, eu pergunto a você, como vocês me responderam, que não havia diferença nenhuma para os dias de Noé como os dias de hoje. Não havia diferença. Aí eu pergunto, eu quero responder, eu estou falando com você, querido. A Bíblia diz que o culto é racional. O que é o culto racional? É culto com entendimento. Porque a gente acha que, né, o culto, se não tiver o xarabaxé, se não tiver o falar em línguas constante. Irmãos, se eu ficar aqui 40 dias falando em línguas, o que isso vai edificar para você? Nada. Né? Como a própria Bíblia diz, o culto é racional. Racional quer dizer com entendimento. Então você vai ter entendimento da palavra. Você vai ter entendimento do que está sendo ministrado para você. Eu posso ouvir amém? Então, voltando ao texto, né? Voltando aqui. Não há diferença, né? Como eu falei, o tema é a arca e os nossos tempos, né? A arca de Noé e o nosso tempo. Qual a diferença? Nenhuma. Porque aquela geração foi uma geração que se afastou de Deus, deu lugar à carnalidade. Eu pergunto, hoje tem diferença? Não.
essa geração segue a mesma linha, segue o mesmo princípio. Não tem diferença entre uma e outra. Entendeu? Não há diferença entre uma geração e outra geração. Infelizmente, nós estamos indo para a mesma linha. E se for colocar, eu digo ainda que essa está pior. Se você for ter uma noção do que fizeram no carnaval, né, nos carnavais, não é nesse, já vem de um tempo para cá, né, ridicularizando, né, e cada dia eles mais, né, o peso aumenta em relação a querer, né, a religião, eles, né, no carnaval fazendo tudo aquilo que a gente não gosta e não tem como intervir, né, a não ser se manifestar, somente. Então, amados, não há uma diferença entre duas gerações, entre essa geração de Noé e a nossa. Aí eu pergunto, aonde está o compromisso de Deus? Ele só tem um compromisso aqui, que não destruiria com água. Foi essa a aliança que ele fez. Mas no restante, não tem. Porque é mais uma oportunidade que ele está dando para uma geração. Essa geração nós estamos tendo uma oportunidade e estamos caindo nos mesmos erros. É como o povo de Israel quando andava no deserto, né? Qual é o tema? O mesmo de ontem, não sei se pegou ontem, a arca e o nosso tempo. Os dias de hoje, né? A arca e os dias de hoje. Tá bom? É o mesmo tema de ontem, né? Então, eu pergunto a você, qual o compromisso que o senhor vai ter com essa geração se a geração está cometendo os mesmos erros que a geração de Noé cometeu? E o senhor diz aqui que ela era o quê? Pois este é carnal. E detalhe, começa no capítulo 6, mas logo à frente, que aí é a base que a gente vai estar falando, o Senhor repete. O Senhor continua usando das mesmas palavras em relação àquele povo. Um povo carnal que se preocupava só com a sua própria vida, com as suas próprias convicções, né? Cada um dentro da sua visão, dentro das suas próprias convicções. Não está diferente do dia de hoje. Entendeu? E estava ali para vocês entenderem que eles não estavam se lixando com nada que estava acontecendo, cada um se preocupando com si, que estava lá Noé construindo uma arca daquele tamanho, num período que não tinha chuva, somente um orvalho, né? Distante quase 2.000 quilômetros do mar mais próximo, uma distância muito grande do mar próximo, construindo uma arca que todo mundo viu na cidade, e aquilo ali deve ter entoado pelos 4 cantos da cidade, porque as pessoas que iam para lá, os iam vender, quem vendia naquela época corria também as cidades, e deve ter falado de um maluco, né, de um doido que estava fazendo uma arca, que fosse aos olhos normais, e esperando uma chuva, porque ele estava falando que Deus ia destruir tudo. Aquilo ali é como hoje, amados, nós estamos pregando o evangelho, e muita gente até zombando da gente, não acreditando, falando, Jesus vai voltar. Não temos feito isso? Jesus está voltando. E tem gente que, e o pior, irmãos, eu vou falar isso aqui, isso aí é forte. Vou falar isso aqui. Tem muita gente do nosso meio que duvida. Tá na igreja por estar, mas não crê, né, no que a gente está pregando. Não crê no que ele prega e não crê na palavra. Entendeu? Senão, se cresce, a atitude seria bem diferente. A atitude seria bem diferente. Então, estamos vivendo um momento que não há diferença entre essa geração aqui de Noé e a geração de hoje. Não há. Só aqui o quê? A distância de tempo. Hoje nós estamos mais modernos, né? Conseguimos fazer um culto como nós estamos fazendo aqui, né? Conseguimos fazer, entendeu? Mas não há diferença. Não há diferença entre aquela época e outra. Eu estou falando em relação à humanidade. Em relação à humanidade. Em tecnologia, nem se compara. Não dá nem para mensurar. Mas, em relação à humanidade, ela continua dentro dos seus próprios pecados. Amém? Vamos lá. Sair da introdução para quantos já se situaram aí, para que a gente possa entrar na palavra.
né? Versículo 11 do capítulo 6, né? Versículo 11 do capítulo 6, que fala sobre, né? Eu vou falar um pouco sobre a arca, né? Depois, primeiro, vou entrar aqui para você entender. 6:11. Você que entrou agora, meu amado, dá uma compartilhada aí, compartilha um pouquinho, para que possa dar uma evangelizada. Quando eu falar evangelizar, é compartilhar na nossa linguagem. Vamos evangelizar aí, amém? Vamos evangelizar o Facebook, o Twitter, amém? O YouTube, quando tiver já lá no YouTube também, vamos evangelizar. Glória a Deus. Gênesis 6:11. A terra estava corrompida à vista de Deus, né? E cheia de violência. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Qual a diferença de hoje? Nenhuma. A diferença para esse período, para esse tempo, nenhuma. Amém? Viu Deus, né? Viu Deus a terra, eis que estava corrompida. Versículo 12, tá? Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, aquela geração, toda ela havia se corrompido. Queridos, vamos fazer uma pergunta aqui. Se corrompido com o quê? Amém? Vamos dizer, vocês imaginam, naquela época não tinha tanta coisa para se corromper. Tem hora quando você lê, sabe, você começa a criar uns questionamentos. Graças a Deus, Valdemir. Tu imagina, você já começa a entrar nos questionamentos. Tu imagina, naquela época que não tinha nada, eles se prostituíam, como está ali, né? Os filhos de Deus se prostituíram com as filhas dos homens, né? Então, você imagina naquela época que não tinha nada, que não tinha tantas coisas. Já havia uma geração corrompida. Tu imagina hoje que a gente tem tanta coisa, né? Temos tantas coisas, tantos avanços, tantas conquistas. E será que a geração de hoje é mais santa? A geração de hoje é mais pura? A geração de hoje é mais castra? Com tudo que nós temos aí? Apesar que, abre aspas, fecha aspas, né? Vamos fazer isso. Que nesse tempo nós estamos sem nada. Até para quê? Para que Deus possa falar conosco. Para que você possa ter entendimento. Para que possa gerar em você temor. Que infelizmente em alguns não gera. Mas é o tempo de nós passarmos a analisar e entender. Está certo? Está errado? Amém? É um tempo para que haja entendimento. E a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo pregada. Quem tem ouvido, ouças. Eu pergunto a você, aquela época já havia uma geração corrompida. Já havia uma geração corrompida. Naquela época, que não tinha nada. Mas aqui o Senhor diz, ó, versículo, quem entrou agora, eu estou em Gênesis, capítulo 6, versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. A terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido o seu caminho na terra. Então, aquela geração já estava toda ela corrompida. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Amém? Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violências, né? Violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. O Senhor ia destruir a terra e todos que ali habitavam. Amém? Todos que ali habitavam. Aí ele dá a sugestão para Noé, mas eu não quero entrar nisso agora, não. Irmãos, eu quero te perguntar, que o tema, né, é a arca e o nosso tempo, né, a arca e os dias de hoje. Vocês imaginam? Olha essa conversa que Deus está tendo com Noé. Imagina, hoje, nós precisamos analisar. Será que hoje há alguém que se salve?
Eu estou nos incluindo, tá? Estou falando a igreja. Porque o Senhor fez essa pergunta. Ele só achou graça em Noé. Ele achou graça na família dele, através de Noé. Através de Noé, sua família foi. Porque eu pergunto, querido, que esse é o momento que nós precisamos nos posicionar diante de Deus, né, para essa geração. Porque Deus vai agindo em gerações e gerações. Aquela geração foi a geração que estava corrompida. E Deus falou assim, eu vou tirar. Aí eu pergunto a você, isso é uma análise pessoal e ao mesmo tempo coletiva. Para você entender, olha para a direita e olha para a esquerda. Essa geração como está? Esse tempo, como está? Eu não estou falando só dentro das igrejas, estou falando na igreja e no mundo. Irmãos, muitos que estão na igreja querem mais entretenimento. O mundo que está lá quer entretenimento, quer pagode, samba, tudo. Sabe, irmãos, quer as diversões que o mundo dá e que o mundo oferece. Então, nós não estamos vivendo dias tão tranquilos. Não estamos vivendo dias tão tranquilos, estamos vivendo dias maus. Estamos vivendo dias maus, assim como no período de Noé. Mas, né, Deus achou graça em Noé e lhe deu uma incumbência, lhe deu um propósito, lhe deu uma visão. Duas coisas me chamam a atenção aqui, quando Deus fala para Noé na construção da arca. Primeiro, Noé abre mão dos sonhos dele. Noé abre mão dos próprios projetos pessoais, em detrimento dos projetos de Deus. Amém? Porque ali estava em voga a salvação dele. Noé, ele fez a diferença naquela geração, ele fez a diferença naquele tempo, primeiro, pela obediência dele. Ele obedece a um direcionamento que aos olhos humanos e naturais, nos dias de hoje, seria loucura. Quantos que diriam assim, ó, é louco, louco, né? Louco. Tá maluco de vai fazer isso? Entendeu? Vamos lá, eu vou ler aqui o contexto para a gente poder entrar mais profundo nisso aí. Então disse Deus a Noé, quem falou? Deus. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Aí ele fala, Noé, fazei uma arca de tábuas de cipres, né? Nela farias comprimentos e calefatarás, né? Com betume por dentro e por fora. Deste modo farás 300 côvados. Aí ele deu, eu não quero entrar nisso aqui não, mais profundo, para você entender. Aí ele deu como seria a construção da arca. Não era pequena, era uma arca muito grande, até pelos moldes do que tinha naquela época, né? Muito grande, era como se fosse feito um transatlântico, né? Que não foi algo pequeno. Mas uma coisa me chama a atenção, amados, que infelizmente aonde Noé fez a diferença da geração de hoje, ele obedeceu a um direcionamento de Deus. Às vezes, amado, a gente dá direcionamento para as pessoas, às vezes é uma coisa simples, né? Dentro da igreja, na nossa vida, a gente direciona, faça desse jeito. Até que às vezes é para salvar você, tua casa. Infelizmente, irmãos, gera nas pessoas uma rebeldia. Vai-se contra porque acha que fazer aquilo ali não é o que ele quer fazer. Às vezes a gente orienta as pessoas, faça isso, faça desse jeito, né? E direcionado por Deus. Aqui, humanamente falando, irmãos, era uma loucura. E Deus manda ele fazer a arca aponta, vamos botar para a igreja. Porque a arca é um lugar de graça. A arca é um lugar de graça. A arca é um lugar de segurança. A arca é uma habitação, né, preparada por Deus.
A arca é um lugar de provisão divina. A arca era a separação, né, do mundo, que havia diferença. Ali na arca, quem estava ali já era o escolhido, já era um povo separado, que Deus já tinha falado, ó, os que estão para lá eu já rejeitei. Vocês que estão aqui fazendo a minha vontade serão os que serão salvos. Eu pergunto, tem alguma coisa a ver com os dias de hoje, com a igreja de hoje? Vou repetir. Arca, um lugar de graça, né? Vamos lá, para você ter noção. Dê uma parada aqui e vamos ler mais um versículo. Disse o Senhor a Noé: entras na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha que palavra, presta atenção. Olha o que Deus diz para Noé naquele tempo. Gênesis 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entre na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio de toda esta geração. Então, Deus viu em Noé uma sinceridade, uma obediência. Ele foi justo diante de toda uma geração. Irmãos, aposto que o senhor quer dizer, irmão, se não tiver diferença entre a gente, nós seremos iguais a esta geração. Se nós não começarmos a revisar, a rever os nossos conceitos, nós seremos iguaizinhos a essa geração que Deus exterminou. Uma geração que foi tirada, uma geração que foi banida da terra. Que não dá, irmãos, ela está tão distante, se a gente for procurar os ossos, a gente não vai achar. E toda ela, sem exceção, foi varrida da terra. Eu uma vez estava vendo no National Geographic uns escritos que eles acharam dos maias. Presta atenção. Uns escritos que eles acharam dos maias, dos incas, dos astecas lá, né? Eles acharam um escrito deles. Presta atenção que eu vou falar para vocês. E no meio desses escritos que eles conseguiram traduzir, olha o que eu estou falando para você, dos maias, amém? Dos maias, eles acharam um escrito que eles acreditavam, os sábios daquela época, dos maias, entenderam que teve um dilúvio, amém? E que nesse dilúvio alguém se salvou. Eles acharam aquilo nos escritos maias. Entendeu? Eles acharam nos escritos dos maias. Como é que chegou isso para eles? Quantos estão entendendo? Então, disse o Senhor a Noé: entre na arca, tu e todos da tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, amados, Noé cumpre a risca. Segue. Vocês imaginam o que Noé passou, né? Tanto ele como a sua família. Eu já preguei sobre isso, mas eu não quero entrar muito nesse detalhe, só para dar uma pincelada. Vocês imaginam como deve ter sido Noé, né? Passar por tudo isso, construindo a arca, 100 e poucos anos lá, vamos botar 100 anos, né? Se dispondo dos bens, vendendo o que tinha, fazendo o que, né? Só para fazer a vontade de Deus. Ele abriu mão dos sonhos dele na terra, aonde ele estava. Ele abriu mão. Detalhe, qual experiência que ele tinha com Deus? Ele tinha palavra? Não. Ele ia para a igreja? Não. Ele tinha pastor? Não. Amém? Mas, desde o momento que ele ouviu um direcionamento de Deus, desde o momento que ele ouviu uma palavra de Deus, ele se propôs a obedecer. Hoje, irmãos, é o que está difícil para essa geração, a obedecer direcionamento de Deus. Porque entre os nossos achismos, entre os nossos conceitos, entre uma visão moderna, né? Entre os entretenimentos,
entra muita coisa para essa geração. Para aquela geração que não tinha nada, eles se corromperam. Vocês imaginam a geração de hoje. Imagina a geração de hoje. Mas, com tudo que tinha, Deus achou graça em Noé e sua família. E eu achei interessante, querido, porque vocês imaginam um reconhecimento da parte de Deus. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Queridos, pega esse ouro aí. Se você não fizer a diferença nessa geração, você vai ficar de fora. Ou nós abrimos mão para seguir verdadeiramente aquilo que nos é proposto, aquilo que nos é orientado, independente do que essa geração acha da gente. Sabe o que é, irmãos? A gente fica querendo ser o politicamente correto. Eu pergunto, será que Noé, nesse tempo aqui, não estava na contramão de todo mundo? O Senhor mesmo disse que aquela geração já estava corrompida. Aquela geração já estava corrompida. Já estava todo mundo fora. Uma geração que deu lugar à carne. E muitas das vezes, amados, nós queremos se envolver com as coisas desse mundo e não fazemos a diferença nesse tempo e nessa geração. Por quê? Por causa dos nossos conceitos, por causa dos nossos achismos, por causa da nossa religiosidade. E queremos muitas das vezes ser o politicamente correto, o crente bonzinho. Irmãos, você imagina o nível de humilhação que Noé passou naquele tempo? Porque às vezes, amado, para servir o Senhor, eu tenho que abrir mão, irmãos. Não pensa que eu levantei a mão, glória a Deus, aleluia, tá tudo bem, tá tudo certinho, já levantei minha mão, já tá tudo certo, já estou no céu. Não, irmão. Não é assim, não. Fala, pega esse ouro aí. Noé teve que passar pelo teste do tempo. Vou repetir. Noé, cadê a pastora Jéssica que anota aí para fazer escreve? Noé teve que passar pelo teste do tempo. Tu imagina 100 anos ali construindo uma arca. Dia e noite. Dia e noite. Irmãos, sabe às vezes onde nós somos reprovados? No teste do tempo. Somos reprovados no teste do tempo. Por quê? Porque nós queremos o nosso tempo. E Noé passou. Deus achou que ele era justo naquela geração porque ele obedeceu à risca. E a coisa mais importante foi no tempo. Ele passou no teste do tempo. Ele passou. Tu imagina, irmãos, se é você, tu já está aí dentro da casa reclamando, está dentro de casa reclamando. Quem sabe Deus está te colocando no teste do tempo? Será que ele pode dizer para você, quando acabar isso tudo, achei graça em você? Achei graça. Não, eu pergunto a você, será que você pode ouvir essa palavra? Né? Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Eu pergunto a você, será que você passa no teste do tempo? Ou você fica reprovado no teste do tempo? Amém. Entendeu? Será que você passa? É o teste mais importante, querido. É o teste da paciência agregado à obediência. E detalhe, e o mais importante de tudo, a confiança naquele que te chamou. Porque Noé foi escolhido. Noé foi chamado. Faça o que eu estou te falando, Noé. E detalhe,
Noé era a última oportunidade de uma nova geração. Eu pergunto, será que você não é a última oportunidade para uma nova geração? Você está entendendo, amado? Pense assim. Pense assim. Noé era a última oportunidade para uma nova geração. Vou fazer através de você, Noé. Através de você. Porque eu achei graça. Você me obedeceu. Você foi paciente. Você recebeu o direcionamento e você cumpriu o direcionamento. É isso aí. A prova da nossa fé produz paciência. Entendeu? Ele estava lá. Irmãos, é porque tudo para nós é fácil. Mas não deve ter sido fácil para ele. Tu imagina ali, porque ali era uma família. É isso aí, a prova da nossa fé produz paciência. Tu imagina a nora, olha, eu tô me colocando dentro daquele tempo ali. A nora, fala com o teu pai lá, ele tá maluco. Teu pai tá doido fazendo arca. Aqui nem chove. Vamos botar aqui um dos filhos, né? Dali, falava, vai lá. Fala com teu pai. Poxa, construindo arca. Aí a outra chegava. Poxa, será que Deus falou com ele mesmo? Amém? Tu vai imaginando, irmãos, o diálogo, a conversa que estava ali. Será mesmo? Será que Deus é com ele? Será que Deus falou com ele? Olha quanto tempo. Olha aí, a gente não sai, não vai para o shopping. Eu estou conjecturando, tá, irmãos? A gente só está aqui dentro de casa. E teu pai construindo essa arca aí, falando que Deus, eu não sei que Deus é esse. E detalhe, presta atenção, aí vamos tacar numa área. E olha, teu pai está vendendo tudo, gastando dinheiro aí para construir essa arca. Irmãos, passou-se ali o teste do tempo. Praticamente quase que 3 gerações. Só no período de construção da arca. 3 gerações quase ali. Vamos botar que fosse, vamos arredondar. Ah, isso aí. Vamos arredondar para 120 anos. Vamos botar aqui, foi 120 anos na construção. Uma geração, o tempo dela conta com 40 anos. 40 anos conta uma geração. Então, 3 gerações ali e Noé construindo. Toma dele lá. Mas não era o construir. Não era só o fato de construir. Obedecendo. E com certeza, querido, contra tudo e contra todos, focado no propósito da salvação dele e da sua família. Focado na salvação dele e da sua família. Quantos estão entendendo, amados? Por muito menos tu tá aí blasfemando, por muito menos tu tá aí falando coisas que não deve, por muito menos tu tá aí, né? Deixa quieto. Mas Noé passou no teste da paciência. Noé passou no teste do tempo. Ficou lá focado. É a arca? Vamos lá. E detalhe, pega esse ouro aí, irmãos. Quando você está focado em um propósito, o tempo passa rápido. Anote isso aí. Quando você está focado em um propósito, você nem sente o tempo passar. Creio eu, né? Não estando ali, creio eu que Noé nem viu 100 anos passar, 120 anos passar. Quando você está focado em algo, querido, você nem vê o tempo passar. Não vê. Eu posso ouvir amém? Não vê. Porque tu está focado, tu tem alvo. Você tem alvo. Sabe, irmãos? Você não fica dando tiro, tudo. Tu tá focado. E detalhe, tu fica envolvido naquilo. Opa, quando tu vê, já chegou a hora. Às vezes aqui, irmãos, eu tô focado pregando igual de tarde ou à noite. Quando eu prego, já acabou a hora. Logo agora que
A gente vai se empolgando igual essa mensagem, que era só para ontem. Eu tive que dividir ela em duas, porque eu não consegui pregar ela toda ontem. Porque Deus foi dando. E detalhe, apóstolo, como é que o senhor está? Irmãos, eu não estou vendo, já estou. Porque antes de começar a quarentena, eu estava fora do Rio. Eu já peguei de lá para cá. Estava eu e a apóstola. Eu lá no hotel já fiquei de quarentena, no hotel lá no Nordeste. Eu já estava de quarentena lá. Lá eu já estava de quarentena. Quando eu cheguei aqui, aí só dei continuidade. Amém? Aí Deus foi dando as estratégias. Deus foi dando as estratégias e a gente foi obedecendo, obedecendo. E está eu aqui, prego de manhã, prego de tarde, prego de noite, prego de tarde, prego de manhã, prego de noite. E Deus foi começando a acrescentar. Deus foi unindo coisas. E com isso chegou a você. E passando, pega essa aí, passando no teste da paciência. Passando no teste da paciência. Se envolvendo, fazendo as coisas. Como eu falei de tarde, eu estou vivendo cada dia. O amanhã é amanhã. Então, o hoje está acabando. E amanhã? Amanhã é amanhã. Entendeu? Ali era o lugar de abrigo. E estava ele lá, envolvido, construiu. Né? A arca era aqui, ó, para quem entrou depois, a arca era o lugar da graça, né? Mateus 7,13, deixa eu ver aqui, rapidinho. Mateus 7,13 diz assim, ó, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ela, né? Presta atenção, entrai pela porta estreita, foi por onde eles entraram. Aponta para onde? Para a casa do Senhor. A arca é o lugar da graça, né? A arca é o lugar de segurança. A arca é o lugar de habitação preparada pelo próprio Deus. João 14:1, aqui, ó. João 14:1. Não turbe o vosso coração, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar, né? E quando eu for vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. Então ali, querido, era o lugar que Deus estaria conduzindo, direcionando, aponta para isso. Outra coisa, também como um santuário que glorificava a Deus, um lugar de trabalho para com Deus, uma escola, né, que se aprende a paciência, que ali Noé fez faculdade de paciência. Fez faculdade de paciência. Um objeto, para muitos era objeto de admiração, né? Para outros, objeto de zombaria. E para Noé, um lugar seguro para poder ele ficar com a sua família, porque a terra seria destruída. Então, amados, entenda que tudo, a arca, ela não tem diferença nenhuma. Ou melhor, aquela geração da arca não tem diferença para a geração de hoje. A arca de hoje é a igreja. Amém? A arca de hoje é a igreja. Quantos estão entendendo? A igreja e a igreja invisível, que é a parte invisível de Deus. A arca de hoje é a igreja. Aquela ali, Deus estava falando, a arca era o sinal. A arca era a referência do que Deus estava falando. Do cumprimento do que Deus ia fazer.
A arca daquela época é a igreja de hoje. Amém? A arca era um sinal. A igreja de hoje é um sinal. Não tem uma igreja, né? Não é aquele espaço físico que está ali à toa. É um sinal de Deus para esse tempo. É um sinal de Deus para essa geração. Até porque se fosse fazer uma arca como essa, não daria. Quantos estão entendendo, amados? Não daria. Noé, o seu nome significa consolo, repouso, né? Era o consolo que tinha naquela época, era o repouso que tinha para aquela época. E Noé andou com Deus. O interessante disso, querido, foi que Noé cumpriu à risca todo o seu chamado. Noé cumpriu à risca todo o seu chamado, sem nenhum momento, ele dá lugar à incredulidade, sem nenhum momento ele querer buscar outras coisas. Aquele homem, ele fez a diferença naquele tempo. E hoje, o Senhor nos convida para que nós possamos fazer a diferença no dia de hoje. Amém? Isso aí, a arca só tinha apenas uma porta. A arca só tinha uma porta que Deus mandou fazer. E aquela porta, quem fechou foi Deus. Você está entendendo a analogia? Aquela porta, quem fechou foi Deus. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando para você, amado? Uma geração se corrompeu. Uma geração corrompida. Aí você pergunta, por que está acontecendo tanta coisa? Todos os sinais proféticos aí acontecendo. Então, amados, Noé fez a diferença naquela época. E porque ele fez a diferença, Deus, né? E o interessante, eu vou finalizar com uma coisa que me chamou muito a atenção. Duas coisas que me chamaram a atenção. Esse pessoal está entrando aqui, amém? Duas coisas que me chamou a atenção. E eu quero te dizer isso nessa noite. Deus não esquece de você. Amém? Eu quero te falar isso. Deus não esquece de você. Deus não esquece o propósito que ele tem com você. Ele deixou Noé ali, né? O período do dilúvio. Mas quando chega aqui em Gênesis no capítulo 8, Gênesis capítulo 8, presta atenção. Logo no seu versículo 1. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, Deus não esquece de você. Vou repetir. Deus não esquece de você. De novo, você não entendeu. Deus não esquece de você. Mais uma vez, Deus não esquece de você. Deus não esquece de você. Se ele tem um propósito contigo, fique tranquilo que ele vai cumprir esse propósito. Eu esqueci até de desligar e ligar de novo lá, mas Deus não esquece. Se ele está, né? Ele fala, Zé! Ele não esquece, ele não esquece. O homem esquece, o homem é falho, mas Deus não. Passou-se o dilúvio, que eu falei que não ia entrar no dilúvio, é uma outra mensagem. Mas passou-se o dilúvio. Capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. E fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu. E copiosa chuva do céu se deteve, e as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, né? E minguaram ao cabo que de 150 dias, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, cujo primeiro dia apareceram, né,
os cimos dos montes. Amém? Então, a coisa começou a acontecer. E o interessante do capítulo 8, que diz assim: lembrou-se Deus de Noé. Apóstolo, o que eu quero dizer para você? Deus nunca vai esquecer de você. Às vezes tu pode esquecer dele, mas ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Vou repetir, ele não esqueceu. Depois que as águas baixam, olha como Noé, ele tinha um comprometimento muito grande com Deus. E é isso que eu estou falando, nós vamos fazer um culto de celebração. Logo que acabar essa pandemia, nós vamos fazer um culto. E vamos fazer 21 dias. Logo no capítulo 8, versículo 20, presta atenção. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomou os animais limpos e as aves limpas, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo: não tornareis a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo o homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, presta atenção. Olha o exemplo de Noé. Acaba-se tudo. O que ele faz? Se fosse você, ia correr a terra para saber onde estavam as coisas. Noé, a primeira coisa que ele faz quando ele pisa na terra, ele sai da arca. Ele sai da arca, o que ele faz, querido? Ele levanta um altar de adoração ao Senhor. Amém. Acaba-se tudo. Eu estava lendo no capítulo 8, que lembrou Deus de Noé. Deus lembrou dele. Mas Noé também não esqueceu de Deus por causa das coisas. Noé não voltou os olhos para as coisas. Porque às vezes, querido, Noé, ele continuou o mesmo que ele era quando ele fez o propósito com Deus. Continuou o mesmo. Ou melhor, ele sai dali, depois daquele momento que tudo aconteceu, ele sai grato. E ele levanta um altar para o Senhor, amado. Sabe o que é isso? Ele levanta um altar. E o interessante é que Noé estava tão em comunhão com Deus e havia algo sincero da parte de Noé com Deus, que Noé, olha só, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Então, amados, por causa de Noé, o amor que ele tinha também para com Deus, Deus faz um decreto e ele muda a visão. E libera um decreto sobre a vida de Noé. E esse decreto vem até a gente hoje. Tudo por causa de quê? De um posicionamento no meio de uma geração. Noé se posicionou no meio daquela geração. Né? Noé se tornou, né, pregador da justiça. Isso aí. Noé, ele fez a diferença. Noé fez a diferença naquele tempo. Noé fez a diferença naquela geração. Vocês entenderam? Não se corrompeu. Noé não se corrompeu de uma geração que já estava fora, de uma geração que Deus falou: eu já rejeitei, né? Eu já rejeitei. E detalhe, acaba-se tudo. Acaba-se tudo. Noé, ele sai dali daquela arca melhor do que ele tinha entrado. Porque uma coisa que ele faz chama-se reconhecimento, chama-se gratidão. Ele levanta... Irmãos, tu imagina a alegria e o coração de Noé a saber que Deus fez com ele, Deus salvou ele no meio daquela geração. Mas por que Deus salvou ele? Porque ele fez a diferença naquela geração. Ele não foi mais do mesmo. Presta atenção, Noé naquela geração, ele não foi mais do mesmo.
ele fez a diferença naquela geração. Então Deus está falando contigo. Faça a diferença nessa geração. Para que o Senhor possa olhar e dizer assim: achei graça em você. E por causa de você, salvarei você e sua casa. Você está entendendo, amado? Procure sair desse momento que nós estamos vivendo, que você está dentro da tua arca, tua casa, representa a tua casa. Procura sair daí melhor do que você era. Como pessoa, como irmão, saia melhor. Saia melhor do que você era. Porque Noé fez a diferença. Por isso que Deus o poupou. O coração de Noé era um coração entregue ao Senhor. O coração de Noé era um coração de Deus. Quantos estão entendendo, amados? Havia uma interação. Era algo tão profundo entre Noé e Deus, porque quando Noé sai, ele levanta o altar e Deus recebe. E Deus recebe como aroma suave. Ele, essa oferta é santa. Porque quem fez é santo. Vocês entenderam, amados? Eu encerro essa mensagem que era para ter terminado ontem, mas não dava. Eu creio que vai lá, junta a mensagem de ontem com a mensagem de hoje para você entender que elas se fundem. Vai dar 2 horas de mensagem aí, dá para você passar bem no teste da paciência. Porque Deus falou com vocês. Está falando com vocês nesses dias. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Internacional Filadélfia. Essa mensagem vai estar amanhã. Né, Carlos? Amanhã essa mensagem vai estar lá. Mas o que me chamou a atenção foi todos os passos que Noé deu. Foi todos os passos que Noé deu. Todos os passos. Aceite você ser o mesmo como cristão. Porque Deus colocou você nessa situação para ministrar para você. É como você estivesse indo para um encontro todo dia. E todo dia você... Um retiro, sabe? Às vezes precisamos retirar para... Amém? Deixa eu dar os avisos. Gente, para quem chegou depois, estamos precisando de alimento aí para a gente... Amanhã estamos entregando da doutora Edmeia. E com essa saída, nós vamos precisar abastecer os da nossa fé, os da casa. E para vocês terem uma ideia, se for completar hoje, já saiu quase 30 cestas básicas que saiu nesse período. E nós estamos precisando. Hoje mesmo, agora, daqui a pouco vai sair mais 4. Então, nós estamos, irmãos, levando para pessoas que estão precisando. Nós estamos fazendo o nosso papel de igreja. 50 já está indo amanhã de manhã. Então, estamos direcionando. Puder nos ajudar, gente. E detalhe, eu profetizo, não vai faltar. Eu vou estar orando pela sua dispensa. E amanhã, às 19h45, amanhã é Carmozina. Amém? E na quinta-feira é o Dedé. Então, quarta, nós teremos a Carmozina, nossa missionária, e o Dedé vai estar pregando, o pastor Nilson vai estar pregando
na quinta-feira. Então, amanhã e quinta-feira, acho que Deus falou assim, vou te dar uma aliviada aí, né? Até para ajudar um pouco tua voz a descansar. Então, amanhã nós teremos o Dedé, perdão, amanhã Carmosina, né? E amém. Com certeza, Deus vai recompensar no mínimo 7 vezes mais. Amém? Glória a Deus. Então, não esqueça, profetize vidas. E amanhã, Carmosina. Na quinta-feira, né, Dedé. E sexta-feira a gente continua, né, ministrando a palavra. Glória a Deus. Quantos receberam a palavra de hoje? Você que está separando seu envelope aí, se não está seu dízimo, vamos consagrar ele, apresentar ele ao Senhor. Amém? Sua oferta, aquilo que está gerando no seu coração, de entregar ao Senhor, porque, como falei, querido, nós também estamos comprando, porque só o que chega não dá. Já são 200 cestas. 200 cestas. E acredito que passa essa semana das 200. Essa semana passa. Tá? Isso que a gente já está entregando. Bênção. Apresenta aí suas ofertas, onde você tiver, aquilo que está na sua mão, vamos colocar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar te agradecemos por esta palavra, que seja semente lançada em solo fértil, e ela possa dar fruto no seu devido tempo, a 30, a 60, a 100 por um, de acordo com a fé dos teus filhos. Apresentamos ao Senhor o nosso dízimo, apresentamos ao Senhor as nossas ofertas, Pai, o nosso voto, o nosso propósito, crendo num Deus poderoso que faz infinitamente mais do que eu possa pedir ou pensar. Coloco diante do Senhor a nossa oferta, crendo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fará prosperar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, em nome de Jesus. Mais uma vez, Pai, colocamos diante do Senhor todos esses que estão enfermos, todos esses que estão nos hospitais, todos esses que estão nas casas. Nós pedimos pelo Senhor, Pai, já colocamos diante do Senhor todos esses enfermos, clamamos pela cura deles. Pai, em nome de Jesus, visita de forma sobrenatural cada um deles, Pai. Também colocamos diante do Senhor todos esses que perderam pessoas, que estão enlutados. Conforte o coração deles. E colocamos também a vida dos teus filhos que estão nas casas. Abençoa eles que estão no lar, assim como, Pai, abençoa essa família que está nos ouvindo nesta hora. Seja no YouTube, seja no Instagram, qualquer canal. Abençoa essa casa. Nós liberamos uma palavra de bênção nesse lugar. Quebre todo o jugo desta casa, toda ação contrária à sua vontade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo na bênção. Posso descansar? Graça e paz. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Shalom, Lahema, Kadosh. Fique em paz. Fique na paz, que na paz eu vou. Amém? Amanhã, no nosso podcast da Hora Nona, nós estaremos aí às 15 horas, né? Amanhã às 15 e voltaremos às 19h45 com a nossa irmã Carmosina. E na quinta-feira, Dedé dos Arrebatados. Amém? Pastor Nilson Dedé dos Arrebatados vai estar conosco. Tá bom? Um beijo em todos. Até amanhã às 15 horas. Fique na paz, que na paz eu vou.